A coisa mais importante foi sua confissão. Quando ele primeiro reconheceu em Jesus o Messias, o que foi prometido, quando ele declarou à Assembleia de Judeus na Páscoa e nos dias que se seguiram a mesma mensagem de que Jesus seria mesmo o Cristo que tinha de vir, e quando ele morreu em Roma, fiel até o fim à sua confissão. O apóstolo Paulo não foi um dos 12 apóstolos originais de Jesus, mas quase com certeza ele foi o maior missionário de Jesus que já viveu. Como um judeu devoto, Paulo foi um perseguidor feroz da igreja. Mas depois participou de uma experiência na estrada, onde Paulo disse que Jesus em pessoa apareceu para ele. Paulo virou um homem obcecado com uma missão na vida: levar o evangelho de Cristo ao maior número possível de pessoas, sem se importar com o que ele poderia sofrer com isso. Durante uma de suas muitas prisões, Paulo demonstrou seu zelo em uma carta para seu jovem discípulo Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre ante gentios. O caminho de Paulo era ir às sinagogas, mas ele também pregava e ensinava nas ruas, mercados, no Areópago, em colinas e em qualquer lugar em que tivesse um ouvinte. Aqui são as rotas das suas 3 missões principais. Em todo local por onde Paulo passava, alguns respondiam de forma positiva, se tornando discípulos de Cristo. Mas, em geral, ele encontrava resistência. Normalmente era preso, surrado ou apedrejado antes de ser expulso da cidade. Paulo ajudou a igreja a entender a universalidade da fé mais do que qualquer outro. E isso o envolveu em algumas controvérsias com os apóstolos, incluindo uma discussão com Pedro. Mas, de forma decisiva, ele abriu as portas para que os gentios se tornassem participantes integrais da Irmandade Cristã e distinguiu da herança judaica as partes a serem mantidas das partes opcionais ou que estavam ultrapassadas com a vinda de Cristo. Finalmente, Paulo morreu em Roma, onde, segundo dizem, foi decapitado fora da cidade. É fácil de perceber a enorme contribuição que Paulo deu para o início da igreja cristã. Ninguém saberia de verdade como a igreja seria hoje em dia se não fosse por Paulo, pois havia pressões distintas que manteriam um novo movimento dentro da linha do judaísmo. Foi sobretudo Paulo quem viu mais claro que todos os outros que a nova fé não poderia ser confinada dentro dos limites das obrigações judaicas. Ele falou também do mistério que foi dado a ele declarar. E este mistério era o conceito de que o Evangelho de Jesus deveria ser de todos os povos. Ele também era um homem de dons incríveis. Evangelista, professor, fazedor de milagres, profeta, escritor, e muito do Novo Testamento é de sua autoria, pensador teológico. Mas a única coisa que eu gostaria de destacar é que ele era um estrategista, um homem de visão. Alguém que viu que o Evangelho precisava se libertar de restrições judaicas como a obrigatoriedade da circuncisão, se quisesse pertencer a todos os povos do mundo romano. Pouco tempo depois da morte de Paulo, os cristãos começaram a entender mais claramente que eles eram uma comunidade distinta do judaísmo.
Apesar disso, a igreja ainda se via como parte de Israel e herdeira das promessas divinas feitas para Israel. Um enorme passo dessa transição pode ser visto nos eventos associados com a revolta judaica contra os romanos em 66 DC. Eusébio, o primeiro grande historiador da igreja, no começo do IV século, reportou que os cristãos em Jerusalém eram continuamente incomodados pelos judeus e muitos deixaram a cidade. Quando a revolta judaica estourou, os cristãos não se alinharam com os judeus e se mudaram para Pela, uma cidade na Transjordânia. Em 70 DC, as forças romanas, lideradas por Tito, o filho do imperador, atacaram e capturaram Jerusalém, destruindo o templo. Hoje, só remanescências restam como o Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações, ainda visitado pelos devotos como o local mais sagrado do judaísmo. Um bando de judeus revoltosos escapou e se refugiou nas fortificações naturais de Massada. Em 2 de maio do ano 73, os judeus sitiados aqui, num número maior que 1000, preferiram cometer suicídio a serem capturados e ressubmetidos aos romanos. A derrota da revolta e a destruição do templo foram os maiores desastres para o povo judeu. Entretanto, eles foram capazes de encontrar a resignação para reorganizar a sua religião em torno da lei judaica. Os conflitos entre cristãos e judeus só se aprofundaram após a mudança dos centros cristãos para outras cidades além de Jerusalém. No final do século, os judeus excluíram os cristãos até de suas sinagogas, mudando seu serviço religioso de forma a incluir uma maldição contra os hereges. Após a morte dos apóstolos, a fé foi levada adiante por aqueles que com eles aprenderam e seus seguidores. Mas não mais encontramos missionários da estatura e efetividade de Paulo abrindo o caminho. Na verdade, não temos muitos arquivos que possam nos dizer como a fé se espalhou ou quem a espalhou. Lembrem-se, até o ano 312 a igreja não era licenciada nem registrada. E junto com o imperador Nero, no começo dos anos 60, ela foi considerada religio prava. Isto é, uma religião mau e depravada, portanto, com status ilegal e sendo considerada como inimiga tanto do Estado como das pessoas. Esse não era o tipo de pessoa a quem vocês construiriam monumentos ou celebrariam em arte pública para a posteridade não esquecer. Ou, se o fizessem, seria de uma forma a ser ridicularizada, como este grafite na parede de uma casa no Monte Palatino, em Roma, que, aliás, é a primeira representação conhecida da crucificação de Cristo. Aqui vocês podem ver, saindo do corpo de um homem, a cabeça de um asno. As palavras de ridicularização são: Alexamenos adora a seu Deus. Entretanto, nós sabemos que a fé se espalhou como um fogo selvagem, abrindo caminho por todo o Império Romano. Agora pare e pense no absurdo dessa tarefa. Um pequeno grupo num remoto canto de um poderoso império. Um grupo considerado uma pequena seita dentro do judaísmo. Lembrando que os judeus não eram bem vistos dentro do império, pois esse grupo se propôs a convencer o mundo para a sua fé. Eles pregavam um compromisso com alguém que morreu como um criminoso desprezado, o que já é bem estranho. E eles ainda afirmavam que ele levantou-se dos mortos e continua vivo através do seu espírito sagrado. Esse mundo a quem eles audaciosamente falavam tinha uma lealdade feroz para com suas tradições herdadas e religiões locais. E não era como se os cristãos estivessem pedindo para o mundo abrir espaço para mais um Deus, mais uma fé que podia ser praticada em particular. Porque os romanos eram tolerantes, eles teriam se acomodado a isso. Não. Os cristãos vieram dizendo que seu Deus era o único Deus verdadeiro. Que todos eram obrigados a se arrepender, a mudar suas maneiras pecaminosas e seguir o Cristo, que eles proclamavam ser o Senhor do céu e da terra. Eles eram compelidos pela crença inabalável de que Jesus era o Senhor. E eles tinham a obrigação de levar o Evangelho ao mundo todo. O aqueduto aqui de Cesareia ficou como símbolo visível do poder romano. Ainda assim, as condições no Império do começo do cristianismo para a difusão de uma fé que se autoafirmava para todas as pessoas eram melhores que em qualquer outro período. Na verdade, o historiador cristão Eusébio, escrevendo no IV século daqui de Cesareia, afirmou que Deus havia providencialmente preparado o Império Romano e a situação cultural para a difusão do Evangelho. E ainda antes disso, o teólogo Tertuliano viu o Império e o Imperador como agentes divinos de preservação da sociedade.
Perto do ano 200, ele fez essa surpreendente afirmação. Devemos respeitar o imperador como o escolhido de nosso Senhor. Portanto, eu posso dizer que o César é mais nosso do que vosso, apontado como ele foi pelo nosso Deus. Não é de surpreender que o Império não compartilhasse dessa opinião. De modo geral, os cristãos não eram bem vistos. Ainda assim, eles conseguiram tirar vantagem das condições oferecidas pelo Império Romano e se espalharam rapidamente. Através desses primeiros 300 anos, conseguiram se estabelecer na maioria das regiões do Império e em todas as classes sociais. No nosso próximo programa, nós veremos de perto a popularização da fé. Completamente mortos. Esta é a situação da maioria dos cultos e religiões do mundo antigo. Você já encontrou um mitraísta, um maniqueísta, ou um devoto de Ísis, ou então Osíris? Mas mesmo assim, o movimento começado por Jesus sobreviveu. E quanto mais sobrevivia, mais ele crescia e conquistava a devoção de todo o mundo romano e além dele. Nós somos maiores que antigamente e estamos com tudo o que tendes. Cidades, casas, fortes, vilas, sim. E também tribos, campos, palácios, senado e fórum. Tudo o que vos sobrou foram os vossos templos. Após a ressurreição, Jesus disse aos seus seguidores que eles levassem o evangelho para os confins longínquos do mundo. Isso deve ter soado prepotente, até ridículo. Como eles deviam fazer? Só 12 apóstolos, sem meios de divulgação, sem meios financeiros, um grupo minoritário, ameaçado pela perseguição. Era impossível. No nosso primeiro programa, mostramos como o cristianismo emergiu de suas raízes judaicas. Era uma nova fé num mundo que reverenciava a tradição, uma fé universal num mundo leal a divindades locais, uma fé exclusiva num mundo que celebrava a tolerância. De suas raízes na Palestina, como seguidores de um carpinteiro humilde que virou pregador, Jesus de Nazaré, os cristãos se propuseram a levar sua fé para o mundo todo. Num cálculo normal, isso seria impossível, pois os ensinamentos cristãos simplesmente não se encaixavam ou combinavam com as mais sagradas posturas do mundo romano. Mesmo assim, apesar das dificuldades, a fé conseguiu se propagar e, em alguns locais, conseguiu triunfar. O que aconteceu? Parte 2. Expansão. Tudo começou num lugar como esse, uma tumba do primeiro século em Jerusalém. Depois da crucificação, Jesus foi posto em uma tumba como esta. Mas 2 dias depois, a pedra maciça que cobria a entrada foi encontrada deslocada e não havia ninguém na tumba. Seus seguidores disseram que Jesus estava vivo de novo. Eles o viram, lhe falaram e até comeram pão e peixe com ele. Seus seguidores proclamaram: Cristo ressuscitou, e chamaram de a Boa Nova. Para encurtar a história, vamos ver meus 3 colegas da série, Jane, Russell e Nigel. Os discípulos de Cristo se mostraram inconstantes e até mesmo covardes diante da pressão que antecedeu a ressurreição. Mas depois disso, no dia da Páscoa, eles seguiram como mensageiros apaixonados de Jesus, seu Senhor. Mas eles não só o proclamaram como Senhor, eles passaram a vê-lo e anunciá-lo como Senhor e Salvador de todo o mundo. Quando a plenitude dos tempos chegou, como o apóstolo Paulo disse, os discípulos de Cristo se viam como se estivessem debaixo de um mandato divino. E por isso levavam as notícias sobre Cristo para todo o mundo. Mas como vocês agiriam, visto que vocês eram poucos e com recursos limitados e nem mesmo tinham um plano de ação? É verdade. Ou seja, Jesus nem mesmo deixou para este seu grupo de seguidores uma estratégia clara. Bom, talvez houvesse uma razão para tanto, Jane. Se eles soubessem o que eles precisariam para levar a coisa adiante, será que algum deles teria tido a fé suficiente para mexer-se e fazê-lo? Para entender como a fé se espalhou, primeiro nós precisamos entender como era o mundo em que ela nasceu.